Eu vejo que nós precisamos fazer uma revisão em nós mesmos, né? Uma revisão para que o trajeto, né, que a gente faz, ele seja um trajeto um pouco mais tranquilo do que é, né? Ele não é um trajeto em paz, é sempre um trajeto com altos e baixos, né? Os altos e os baixos acontecem muito mais do que a média. E tudo isso, eu creio que tem a ver com as nossas construções emocionais. Que nós achamos o máximo, né? Nós achamos o máximo o emocionalismo, né? As alterações de humor, o grito. Eu, fazendo estudo dos chakras e observando nas várias situações, né, a gente vê que eles respondem imediatamente a toda alteração do ambiente. Ele se adapta, né? Então, se você tiver muito barulho, muito ruído, você vai ver eles se movimentando de acordo com o que eles têm que reagir, né, a essa energia, porque o som é uma energia, a luz é uma energia, tudo é uma energia, né? E aí, eu um dia fui lá para a Avenida Paulista, né, que ali eu considero o top do barulho, e eu estava com um medidor de ruído. Era um medidor simples, né, mas eu queria saber quantos decibéis chegava lá se eu tivesse parado ali pela altura do número 2000. Na verdade, o que eu queria fazer era observar o que acontecia com os chakras das pessoas que transitavam lá, né, e com a altura do som. Isso era uma experiência, apenas uma pesquisa, né? Então, eu fui para lá e fiquei observando e registrando com o meu bloquinho de notas. É óbvio que eu fui ficando assustado, porque o nível de decibéis era muito alto, né? E eu olhava para as pessoas e o resultado inicial dessa primeira observação é que a maioria das pessoas, eu diria, quando eu digo a maioria, são quase todas as pessoas, naquele momento, elas respondiam imediatamente ao ruído, com os chakras emocionais, e era chakra esplênico e chakra básico trabalhando em altíssima velocidade para dar conta daquilo, né? Obviamente que o pulso era um pulso avermelhado, né? E nesse horário que eu fui para lá, dava 90 decibéis, 95, era um absurdo, para mim era um absurdo. Eu até fiquei pensando se o meu medidor de decibéis não estava com algum problema, ou era eu que tinha algum problema. Mas os meus registros iniciais com relação à atividade do chakra humano, ali me mostraram a condição absolutamente disfuncional das nossas energias numa cidade onde o barulho é muito grande, a movimentação, a insegurança, o medo, né? E tudo isso somado, né? A pessoa anda no estado de alerta constante, ou seja, o chakra básico dela está a 1000 por hora para ela ter o máximo de percepção no contato com a terra, com as coisas que estão à volta dela. Isso me rendeu imediatamente a ideia de fazer um livro. Eu falei, eu vou fazer um livro sobre isso. E eu comecei a rascunhar algumas coisas, né? E comecei a constituir um livro sobre chakras, né? Porque eu ainda estou revendo e aperfeiçoando, e cada vez eu tenho acrescentado mais alguma coisa. No fim da história, ele vai ter que sair, né? Mas eu penso que é importante a gente notar que as nossas alterações, né, emocionais têm muito a ver com a nossa alteração espiritual o tempo todo. Mesmo que a gente não queira aceitar isso, a grande verdade é essa, né?
Você vai para um lugar muito barulhento, não dá para você meditar lá, né? E depois o teu chakra coronário, ele está sempre trabalhando, mas a administração do que ele faz está em alta atividade no chakra básico, né? Ou seja, chakra básico esplênico, né? Então, a gente não está em paz. O resultado, né, de um trabalho desses é a gente perceber que nós não vivemos em paz. Então não adianta você falar que você está na cidade, você gosta muito dela e é ali que você se sente feliz. Eu até aceito que a pessoa se adaptou ao local e ela acha que isso é felicidade. Mas felicidade é você estar num estado de linearidade emocional, porque isso corresponde também ao estado de linearidade espiritual, energia espiritual, né? Onde você está trabalhando com as suas energias dos chakras superiores. Então, essa minha experiência, que eu estou contando aqui, mais ou menos salteada, né? Ela foi bem interessante para eu fazer pelo menos esta anotação. Ou seja, o ambiente que você está, né, com as alterações próprias em que ocorrem níveis de energia mais densas, você vai se ajustar a elas, e se essas energias forem muito alteradas, porque as energias dos nossos chakras inferiores são alteradas, nós não vamos conseguir ficar com tranquilidade para viver mais, para ter mais saúde, né? E é melhor a gente pensar nisso. É isso.